Olá, pessoal! A equipe de assistência farmacêutica apresenta mais um resumo animado. Nesse vídeo, iremos falar sobre os componentes de assistência farmacêutica. Vocês estão preparados? Então vamos lá! O nosso ponto de partida é a RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, muito utilizada no âmbito do SUS, uma vez que atende aos princípios de universalidade e integralidade que o sistema propõe. É composta por 5 anexos, sobre os quais falaremos um pouco mais nos próximos slides. Dentro dos anexos da RENAME estão incluídos os componentes básico, estratégico e especializado da assistência farmacêutica. Embora a Relação Nacional de Insumos e a Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar também estejam na RENAME, iremos comentar apenas dos anexos em destaque. O componente básico da assistência farmacêutica é constituído por uma lista de medicamentos voltados para os principais problemas de saúde da atenção básica e também para o atendimento de pacientes com doenças crônicas. O financiamento desse componente, por sua vez, se dá de forma tripartite, ou seja, a União, o Estado e o município devem contribuir para custear os medicamentos oferecidos para a população. Os medicamentos de componente básico podem ser obtidos de forma gratuita em qualquer unidade básica de saúde, desde que o paciente possua uma prescrição médica. Alguns medicamentos desse componente são custeados exclusivamente pela União, podendo ser obtidos diretamente na UBS de forma gratuita, como é o caso da insulina NPH e da insulina regular. Porém, o paciente também possui a escolha de comprar em farmácias comunitárias ou em distribuidoras. Também fazem parte do componente básico os itens do Programa Saúde da Mulher, como os anticoncepcionais, DIU e diafragma, que são produzidos por laboratórios oficiais e por isso são custeados exclusivamente pela União. Através da sua lista de medicamentos, o componente estratégico tem por responsabilidade controlar doenças e agravos com potencial impacto endêmico, geralmente doenças negligenciadas e que estão relacionadas à vulnerabilidade social. Como são os laboratórios oficiais que produzem os medicamentos para esse componente, o financiamento se dá de forma centralizada na União. Com exceção dos casos onde os pacientes podem precisar de tratamentos adjuvantes, ou seja, quando a primeira opção do tratamento não funcionou, todos os medicamentos desse componente devem ser obtidos de forma gratuita, ou em hospitais especializados ou em unidades básicas de saúde. Tendo em vista que os medicamentos desse componente causam muitos efeitos adversos, é muito importante a descentralização da distribuição deles em unidades básicas de saúde, porque favorecem a adesão do paciente e também seu acompanhamento. Os tratamentos dessas doenças e, portanto, os medicamentos incluídos na lista desse componente são definidos através dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, as PCDTs, além de portarias relacionadas a cada doença. Por fim, o componente especializado se baseia na integralidade proposta pelo SUS, isto é, garantir que o tratamento iniciado a nível ambulatorial tenha sua continuidade pelo paciente. Como são medicamentos de muita complexidade, o custo também é bem elevado. Os medicamentos do componente especializado, assim como o componente básico, são financiados de forma tripartite. União, Estado e município custeiam os medicamentos que são distribuídos para a população de forma gratuita. Os medicamentos desse componente podem ser obtidos de forma gratuita em centros de distribuição, como a Unicate, ou comprados em farmácias comunitárias. Porém, na primeira situação, é necessário apresentar uma série de documentos para atestar a real necessidade da terapia, uma vez que são medicamentos de alto custo. Antes de receber o medicamento, o paciente precisa submeter para análise alguns documentos, como a prescrição do especialista, o termo de consentimento médico-paciente e exames padrão ouro. Somente depois dessa análise é que o paciente poderá receber ou não o medicamento solicitado. Tudo que falamos nesse vídeo tem a ver com acesso. Seja acesso ao medicamento, à informação, ao serviço e muito mais. Porém, sobre isso, iremos comentar no próximo resumo animado. Aguarde!